Princípios da sinalização celular. Eu sou Danilo Diogo, sou estudante de medicina da UF e eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de biologia celular ou de neurobiologia, que também é visto em algumas faculdades. A primeira pergunta que eu trouxe é por que as células precisam se comunicar? E eu trouxe uma charge aqui ilustrando esse tipo de comunicação. Astolfo, parece que está na hora de conversar com seu filho. Outra vez se trancou no banheiro. Você já sabe que nessa idade ele só pensa na mitose. Óbvio que as células não se comunicam dessa forma, mas não quer dizer que a comunicação celular não envolva um alto grau de complexidade. Diversas funções celulares estão envolvidas com a sinalização celular. Por exemplo, a questão de reprodução celular, de morte celular, até mesmo para que ela se mantenha viva, existe uma sequência de sinais que precisam estar ativos. Isso tudo é comunicação celular. E como ocorre a sinalização celular? Bom, principalmente por meio de moléculas de sinalização extracelular. Como é que funciona? Nesse exemplo aqui, uma molécula de sinalização extracelular, que é esse pontinho vermelho, se liga a uma proteína receptora, que está fixa na membrana plasmática da célula-alvo. Quando essa molécula se liga a essa proteína receptora, essa proteína ativa diversas proteínas envolvidas numa cascata de sinalização intracelular. A ativação dessa via de proteínas leva à ativação de um outro tipo de proteínas, as chamadas proteínas efetoras, que são proteínas que vão realizar alguma função metabólica. Por exemplo, se a proteína ativada for uma enzima metabólica, isso vai resultar numa alteração do metabolismo. Se essa via ativar uma proteína de regulação da transcrição gênica, então a gente vai ter uma expressão gênica alterada. Já se essa via levar a uma alteração de proteínas do citoesqueleto, a gente vai ter alterações, por exemplo, na forma celular ou movimento das células. Então, resumindo, uma molécula sinal ativa uma proteína receptora que vai levar à ativação de vias de sinalizações diferentes, que vai ter cada uma função específica a depender da proteína que vai ser ativada. E quais são as classificações dos tipos de sinalização? Então, a gente vai ter o tipo de sinalização primeiro, a dependente de contato, que é quando a célula sinalizadora ela tem a sua molécula de sinalização ligada à membrana. Então, para que ocorra a sinalização, é preciso que haja o contato das duas células. Tanto a molécula sinal quanto o receptor estão ligados na membrana, tem que haver o contato entre elas. Esse tipo de sinalização é muito comum no desenvolvimento embrionário, por exemplo, onde a comunicação depende desse contato. Outro tipo de sinalização é a parácrina, que é quando uma célula sinalizadora ela libera mediadores químicos próximos a ela, e esses mediadores químicos vão atingir receptores de células próximas. Também, quando a célula sinalizadora secreta mediadores que agem nela mesma. É um tipo de sinalização que a gente chama de autócrina. Esse tipo de sinalização é muito comum em células cancerígenas, por exemplo, onde uma célula mutante age sobre ela mesma, estimulando o seu crescimento, por exemplo, o seu crescimento celular desordenado. Outro tipo de sinalização é a sinalização sináptica, que é quando um neurônio pré-sináptico libera numa fenda sináptica neurotransmissores químicos que vão atingir os receptores da célula-alvo. E por último, um outro tipo de sinalização é a endócrina, que é quando uma célula endócrina libera moléculas hormonais na corrente sanguínea que vão percorrer uma distância e se ligar às células-alvos, a receptores de células-alvos a uma longa distância. E quais são os tipos de receptores? Um tipo de classificação é para a localização em que eles se encontram. Receptores de superfície celular e receptores intracelulares. Receptores de superfície celular são aqueles que se encontram na membrana plasmática da célula receptora. Então, você tem a proteína receptora fixa à membrana plasmática e uma molécula de sinalização hidrofílica. Moléculas de sinalização hidrofílicas, elas não conseguem ultrapassar a membrana plasmática, porque, como a gente já viu em biologia celular, a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Então, o interior dessa membrana ele é apolar, porque ela é formada de lipídios. Então, essa molécula não consegue ultrapassar, porque ela é muito grande e hidrofílica. Para que uma molécula consiga entrar na membrana plasmática, ela precisa ser suficientemente pequena e hidrofóbica, que é o caso desse exemplo aqui. Uma pequena molécula de sinalização hidrofóbica atravessa essa membrana plasmática e se liga a uma proteína receptora intracelular, que aqui são exemplos de receptores intracelulares. Então, por que em alguns casos uma molécula de sinalização, a mesma molécula traz respostas diferentes em células diferentes?
Por exemplo, a acetilcolina, quando ela se liga a uma célula do marcapasso cardíaco, ela leva a uma redução da velocidade de contração celular das células cardíacas. Quando essa acetilcolina se liga a um receptor de uma célula da glândula salivar, leva a uma secreção de saliva. E quando essa acetilcolina se liga a uma célula muscular esquelética, leva a uma contração muscular. Então, o que explica que uma mesma molécula ligada, por exemplo, ao mesmo receptor, dê respostas diferentes em células diferentes. Bom, essa diferença tem relação com as proteínas de sinalização intracelulares, as proteínas efetoras e genes que são ativadas. O que isso quer dizer? Como cada célula é diferente, ela tem composições de proteínas internas diferentes. Isso faz com que, mesmo que a molécula sinal seja a mesma, a resposta é diferente, porque as proteínas da via que vão ser ativadas são diferentes. E, consequentemente, vai ativar proteínas efetoras diferentes. Então, e como podemos classificar os receptores? Existem 3 tipos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Os receptores associados a canais iônicos. São esses receptores que eles são basicamente um canal. Eles são de resposta rápida e muito envolvidos em células que precisam de eletricamente excitáveis, como os neurônios, as células nervosas e as células musculares. Como eles agem? Bom, uma molécula sinal se liga a esse receptor e isso leva a uma alteração conformacional desse canal, abrindo ele, tornando permeável a determinado íon. Como esse íon ele é carregado eletricamente, isso leva a uma alteração do potencial de membrana, da voltagem entre o lado externo e interno, e isso leva a uma transmissão do sinal, por exemplo, ativação de proteínas efetoras, por exemplo. Um outro tipo de receptor são os receptores acoplados à proteína G, também chamados de receptores metabotrópicos. Bom, esses receptores metabotrópicos são receptores que atravessam 7 vezes a membrana plasmática. Eles recebem esse nome, acoplados à proteína G, porque eles têm como mediador da transmissão uma proteína G, que é uma proteína G trimérica. Ela recebe esse nome porque ela é composta de 3 partes, alfa, beta e gama. Essa proteína G, quando ela está ligada a GDP, ela está inativa. E quando ela está ligada a GTP, ela está ativa. Quando uma molécula sinal se liga a esse receptor metabotrópico, isso leva a uma ativação da proteína G. Como ela faz isso? Bom, o receptor ativado leva a uma alteração conformacional dessa subunidade alfa, fazendo com que ele perca a afinidade por GDP e aumente sua afinidade por GTP. Quando essa subunidade alfa está ligada a GTP, ela está ativa. Então, a subunidade alfa ativa se solta da subunidade beta e gama e vai realizar a sua ação de transmissão do sinal ou moduladora da sinalização celular. Resumindo como é que ocorre. Você tem um receptor acoplado à proteína G e aqui a gente tem uma proteína G trimérica. A proteína G ela é composta por 3 partes, alfa, beta e gama, e quando ela está ligada a GDP, ela está inativa. Quando a molécula sinalizadora se liga a essa proteína, esse receptor, faz com que a subunidade alfa perca a afinidade por GDP e troque por GTP. A subunidade alfa, então, ela se solta das duas outras e ela vai lá resultar na resposta celular, continuar a via de sinalização. A subunidade alfa ativa, ela tem a capacidade de se auto-hidrolisar, então ela quebra GTP em GDP, liberando um fosfato inorgânico. Depois que esse fosfato ele é solto, a subunidade alfa volta a se ligar à subunidade beta e gama, reiniciando o ciclo. Outro tipo de receptor são os receptores acoplados à enzima, que são um tipo de receptor transmembrana. Eles têm 2 domínios, um domínio extracelular, que se liga à molécula sinal, e um domínio intracelular, que é um domínio geralmente catalítico, ou seja, ele atua como uma enzima. Esses receptores eles geralmente são ativados com a formação de dímeros, ou seja, uma molécula sinal causa a dimerização, ou seja, eles formam pares, e com isso eles se ativam e o domínio catalítico tem o seu domínio enzimático ativo. Uma outra forma como esse receptor age é que ao invés do próprio receptor ter um domínio catalítico, eles têm um domínio que se liga a uma enzima. Então, quando a molécula sinal se liga, causa a dimerização desses receptores e leva à ativação dessa enzima que está associada a ele. E como o sinal é transmitido pelo receptor? Existe o que a gente chama de segundos mensageiros, que são pequenas moléculas
que são produzidas com a ativação do receptor e que leva à ativação de outras proteínas efetoras. Um exemplo, a gente tem o cálcio, que se difunde pelo citosol, e temos o diacilglicerol, que se difunde pela camada da membrana, por ser lipofílica. Outra forma como o sinal é transmitido é por comutadores moleculares, que são proteínas efetoras ou proteínas da via de sinalização, e elas agem por meio de fosforilação ou desfosforilação. Fosforilação quer dizer que ela adiciona um fosfato a um resíduo de algum aminoácido, por exemplo, e elas são chamadas de quinase ou sinase. Quando a sinase ela fosforila um resíduo do aminoácido serina, ela é uma serina quinase. Se ela fosforila resíduos de treonina, é uma treonina quinase. Se ela fosforila resíduos de tirosina, é uma tirosina quinase. Um outro tipo de comutador são as proteínas de ligação a GTP, que são proteínas que quando estão ligadas, que a gente já falou um pouquinho sobre elas, que quando estão ligadas a GDP estão inativas, quando estão ligadas a GTP estão ativas. Aqui está um exemplo de como isso funciona. Sinalização por fosforilação. Como eu disse, a proteína quinase são proteínas que adicionam fosfato. Então a gente tem uma proteína inativa, e quando uma proteína quinase age sobre ela, resulta na adição de um fosfato com gasto de ATP. Com isso, ela se torna ativa. Existe uma proteína fosfatase, que age retirando esse fosfato, inativando ela novamente. Já na sinalização por GTP, quando ela está ligada a GDP, ela está inativa, e quando ela recebe o sinal, ocorre uma troca de afinidade, onde ela perde afinidade por GDP e se liga a GTP, se tornando ativa e transmitindo o sinal. Geralmente, esse tipo de proteína tem atividade de se auto-hidrolisar, ou seja, de auto-quebrar o seu GTP. Então, tira o fosfato inorgânico e ele volta a se tornar GDP. Como essa célula garante, por exemplo, que a sinalização ocorra de modo tão eficiente se ela está num ambiente com diversos tipos de moléculas o tempo todo? Então, a célula criou meios para evitar isso, e um deles é os complexos de sinalização, que são métodos que a célula conseguiu fazer de garantir que as proteínas envolvidas numa mesma via fiquem próximas umas das outras. E isso pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, a gente pode ter uma proteína de suporte, que seriam proteínas que vão dar suporte às proteínas sinalizadoras intracelulares, ou seja, vai garantir que elas fiquem grudadas juntas, todas juntinhas no mesmo lugar. Então, quando a molécula sinal se liga ao receptor, isso leva à ativação da proteína e faz com que elas se ativem sequencialmente, garantindo que o sinal ocorra sem ruído, sem interferências, já que uma é ativada após a outra. Um exemplo também é a associação do complexo do receptor ativado. Como é assim? A gente vai ter um receptor que ele vai ter um domínio intramembranar, um grande domínio transmembrana. Quando a molécula de sinalização se liga a esse receptor, faz com que ela se autofosforile, adicione fosfatos à sua estrutura. Isso cria sítios de ligação para as proteínas sinalizadoras, que elas se ligam ao receptor, garantindo que a sinalização ocorra sequencialmente também. Então elas ficam uma próximas das outras, aumentando a especificidade da sinalização. Um outro tipo de formação desses complexos é por meio de moléculas fosfolipídicas específicas, que são moléculas fosfolipídicas que ficam na membrana próximas ao receptor. Quando a molécula sinal se liga ao receptor, esse receptor fosforila esses fosfolipídios que estão na membrana, e esses fosfolipídios se tornam sítios de ligação para essas proteínas sinalizadoras, garantindo que elas fiquem próximas umas das outras também e aumentando a eficiência da transmissão do sinal. Quando a célula é exposta a um estímulo constante, a constantes moléculas de sinalização, ela faz um processo chamado de adaptação ou dessensibilização, que é quando uma resposta prolongada ao estímulo reduz a resposta celular, ou seja, a célula está constantemente estimulada. Para evitar que isso ocorra infinitamente, ela aciona um processo em que essa resposta é reduzida a esse estímulo. Como ela faz isso? Existem alguns meios que eu vou falar agora. O primeiro deles é pelo sequestro do receptor. A célula ela endocita esse receptor que está sendo constantemente ativado e ele é levado para um endossomo. Quando o sinal ele é extinto, por exemplo, esse receptor ele pode ser reciclado e devolvido à membrana plasmática. Uma outra forma é pela retroregulação do receptor. O que quer dizer isso? A célula endocita esse receptor e leva ele para o lisossomo. Lá ele é destruído.
Assim você diminui a quantidade de receptor na membrana plasmática e você diminui a resposta celular àquele estímulo. Uma outra forma é que a célula pode levar à inativação desse receptor, ou ela pode fazer com que se inative uma proteína que faça parte dessa via de sinalização. Se você inativa uma proteína da via, a via ela é interrompida. Então é uma outra forma de reduzir esse estímulo, reduzir a resposta a esse estímulo que está sendo muito ativado. E por fim, a célula ela também pode fazer o seguinte: uma proteína uma molécula sinal está ativando constantemente esse receptor e está ativando proteínas da via de sinalização. Essa proteína constantemente ativada acaba por produzir moléculas inibidoras, que acabam por inibir essa via. Assim, você interrompe a resposta celular também, levando a essa dessensibilização ou adaptação. Esse é o processo, por exemplo, que explica por que alguns remédios, alguns medicamentos de uso constante, principalmente psiquiátricos, eles têm o efeito de dessensibilizar. Por exemplo, conforme você vai usando, às vezes são precisas doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, ou aquele remédio acaba perdendo o efeito com o tempo. Porque como você está estimulando constantemente esses receptores, por exemplo, com serotonina ou com alguma outra neurotransmissor, o corpo acaba por adaptar e diminuir a resposta celular a esse estímulo. Então, gente, é isso. O objetivo era fazer uma introdução à sinalização celular. Eu pretendo fazer mais 2 aulas sobre sinalização celular ainda. E espero que vocês tenham curtido. Abraço.